É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta sexta-feira. Estamos dentro da 27ª semana do Tempo Comum, mas esta sexta-feira é 7 de outubro, e no dia 7 de outubro a Igreja celebra uma particular memória de Nossa Senhora do Rosário. O rosário, nós sentimos já dentro dessa palavra o termo rosa, rosas. Havia um costume no mundo medieval de os vassalos concederem aos senhores coroas de flores em sinal de sua submissão. E daqui também tem esse costume de oferecer a Nossa Senhora essas 3 coroas de flores, lembrando as suas alegrias, lembrando as suas dores, lembrando também as suas glórias. Essas nossas flores, porém, são flores espirituais. São flores que brotam do chão do coração da gente e vão acompanhadas deste perfume, que é o perfume da nossa oração. Então a gente lembra hoje este dom, que é a oração do Rosário. O Rosário foi muito divulgado pelos dominicanos, não é? E o Rosário em si mesmo é uma oração meditativa. E nesse sentido, ela é uma oração imitativa. Ela imita Maria. São Paulo diz uma coisa que é interessante: né? Tenham em vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Eu diria que na oração do Rosário, a intenção nossa é que nós nos apropriemos dos sentimentos de Maria diante do seu Filho Jesus. Queremos, com os seus olhos, com o seu coração, enxergar a vida do seu Filho e a vida da própria Maria. Não é? Pedir a ela que nos empreste o seu olhar. Então, num primeiro momento, a oração do Rosário não é uma oração que é para a gente nada pedir. É uma oração de quem entra com um sentimento, de quem vai buscar compreensão. O mistério, o rosário, é a oração de quem, diante de um mistério, de um fato da vida de Jesus, busca com o coração perceber o significado, que é o que acontecia com Maria. Ela guardava no seu coração e meditava sobre as coisas que aconteciam com Jesus, sobre o que se dizia de Jesus, e aí eu me atreveria a dizer, meditava sobre o que Jesus dizia. E nesse sentido, no coração de Maria permanece o que ela ouviu. Esses dias nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, a gente está sendo acompanhado por Lucas. E eu tenho insistido muito em dizer isso, né? Lucas não conviveu com Jesus. Lucas recebeu o Evangelho de Jesus pela pregação da igreja. E aí eu tenho insistido em dizer que o grande catequista de Lucas, o grande evangelizador de Lucas foi Paulo. Interessante que celebramos o mês do Rosário no mês de outubro e a festa de São Lucas nós também celebramos no mês de outubro, dia 18 de outubro, né, que é quando a gente celebra também o dia do médico, o dia dos pintores, profissões exercidas segundo a tradição e as escrituras pelo próprio Lucas. Então, nós somos devedores de Lucas, em um certo sentido, sobre aquilo que forma a nossa vida de oração. Então, Lucas, na medida que ele não viveu com Jesus, o que é que ele faz? Ele se informa. E ele se informa buscando notícias. Ele diz no prólogo do seu evangelho, na introdução do seu evangelho, quando ele faz uma dedicatória a um certo Teófilo, que ele buscou compreender os acontecimentos, ele ouviu quem pregava o evangelho, ele buscou escutar as testemunhas. E quem era que poderia ser a testemunha do encontro de Gabriel com Maria? Só tinha 2 possibilidades. O Lucas entrevistava o arcanjo Gabriel, coisa que a gente sabe que não podia acontecer,
ou ele perguntava a Maria. Então, seguramente é Maria quem transmite para Lucas o que ele nos narra, o que ele nos conta do anúncio do anjo, da vinda de Jesus. Certamente nesse contato que ele teve também com ela, ele pôde, não é, trazer e traduzir para você e para mim aquilo que ele escutou. Portanto, nós somos devedores de Lucas. Quando a gente pega o terço na mão e começa a rezar, né? A gente já viu essa semana, ele nos transmitiu a oração do Pai Nosso, coisa que Mateus também fez, e na tradição litúrgica e na nossa oração prevaleceu aquela tradição da tradução de Mateus. É com aquela fórmula que Mateus nos deu que nós rezamos. Mas depois a gente passa a rezar a Ave Maria. E a Ave Maria a gente tem dois movimentos. A anunciação do anjo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas conta isso aqui, né, que como Gabriel a saudou. Isso fica dentro da Ave Maria. Depois a outra parte da Maria, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, é o impacto da visita de Maria a Isabel. E a prima, quando encontra Maria cheia do Espírito Santo, ela disse essas palavras. Portanto, a oração da Ave Maria é uma oração em que a gente tem palavras vindas do céu. Palavras vindas do céu. Porque a gente tem a fórmula como o anjo saúda Maria e tem a fórmula com a qual Isabel saúda Maria cheia do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, lembra que ontem Jesus disse, né? Vocês dão coisas que são maus, dão coisas boas aos filhos de vocês. O Pai do céu vai dar a quem pedir o Espírito Santo. Então, o Pai do céu, Isabel nem precisou pedir, derramou sobre ela o Espírito Santo para que ela saudasse então Maria com essas palavras que a gente tem presente na Ave Maria. Ora, e se a gente diz que, como Jesus disse, né, que o Pai dará o Espírito Santo a quem pedir, não é se quem nós humanos damos coisas boas, então se quem é humano dá coisa boa, Deus dá o que é de melhor. Lembra que naquela conversa de Marta e Maria, Jesus disse para Marta, olha, Maria escolheu a melhor parte. Se é verdade que o ser humano sabe escolher a melhor parte, Deus só pode dar a melhor parte. Deus só dá o melhor. Quando Deus intervém, é para dar o melhor. Lembra nas bodas de Caná? Que quando Jesus realiza o milagre de transformar água em vinho, quando o mestre Sala experimenta, vocês guardaram o vinho melhor até agora. Deus só dá o melhor. Tudo que Deus tem para dar é o melhor. Quando vem de Deus, só vem o melhor. Deus não somente dá o bom, Deus dá o melhor. E aí a gente tem que aprender do estilo de Deus, não é? A também tentar dar o melhor da gente, ser o melhor que a gente pode ser. Então, a oração do Rosário, não é, nos faz entrar nessa dimensão, não é, de uma palavra que vem de Deus. A gente reza com palavras que vêm do céu. Aí depois a gente também reza com palavras que vêm da terra, né, com a experiência eclesial. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então aí a gente intervém com as palavras nossas, com as palavras humanas. Ora, então nesse sentido, a oração do Rosário é uma oração profundamente bíblica. Pai Nosso, Ave Maria. Depois, as orações intermediárias, digamos assim, mas as orações que são as centrais para acompanhar a meditação dos mistérios são o Pai Nosso e as Ave Marias, que a gente vai repetindo, como eu dizia, para tentar ter em nós aqueles sentimentos que são os de Maria em relação ao mistério da vida de Jesus. Contemplar com o olhar de Maria, com os sentimentos de Maria. Só no segundo momento é que essa oração se torna uma oração de intercessão, de uma oração de pedido, mas dentro de uma linha de quem medita e de quem compreende. Porque depois o arcanjo Gabriel vai dizer também a Maria, né, falando do que tinha acontecido com Isabel, que para Deus nada é impossível. Então, estando diante desse Deus, para quem nada é impossível, é que a gente entra na súplica. A gente reza também suplicando. Mas essa é uma segunda parte.
Não é? Esse é um segundo momento. Primeiro, o coração tem que entrar na amizade com Deus, no amor de Deus, não é? Na sintonia com Deus. Aí só depois a gente entra nessa dimensão de quem pede, de quem suplica, sabendo que Deus pode intervir, fazendo sempre aquilo que é o melhor. E isso foi tão forte na vida de Maria, saber disso, né? De que para Deus nada é impossível, que a gente vê, né, lá nas bodas de Caná. Quando falta o vinho, ela vai para o filho e diz: olha, eles não têm mais vinho. Jesus diz: mas o que é que minha hora ainda não chegou? O que temos nós com isso, né? E Maria sabe diante de quem ela está, e ela sabe que para esse seu filho, que é Deus, nada é impossível. E realmente depois Jesus intervém mostrando que realmente nada era impossível, e aquela água se transformou no vinho da melhor qualidade dentro daquela festa. Gente, a liturgia hoje ela nos coloca como primeira leitura um texto dos Atos dos Apóstolos, sempre Lucas aqui presente, e os Atos dos Apóstolos no capítulo 1, versículos de 12 a 14. Lucas relata que os discípulos estavam na cidade de Jerusalém depois que Jesus tinha sido elevado para o céu, não é? Portanto, depois da ascensão de Jesus, eles voltam para Jerusalém, entram na cidade, subiram para a sala de cima, onde eles costumavam ficar, e diz quem eles eram: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelotas, Judas, filho de Tiago, portanto, os 11 apóstolos, porque Judas já não estava mais com eles. E aí Lucas diz: todos perseveravam na oração em comum. Então aqui a gente vê uma característica desta primeira comunidade, é que eles eram perseverantes na oração comum. Os apóstolos eram perseverantes na oração. Quando a gente diz que eu creio na igreja una, santa, católica, apostólica, quando a gente diz que a igreja é apostólica, a gente deveria lembrar essa dimensão que os apóstolos tinham, de estarem congregados juntos. A igreja apostólica é a igreja que sabe orar, é a igreja que ora, é a igreja que se recolhe diante de seu Deus, persevera na oração em comum. E ele diz com quem? Os apóstolos não estavam rezando sozinhos, diz que eles rezavam com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Então aqui é um ponto muito interessante para essa nossa meditação de hoje. Não é? A informação que Lucas dá depois da ressurreição de Jesus, antes do Pentecostes, é que Maria é uma mulher que persevera na oração com os apóstolos. Ela está unida à oração dos apóstolos. Então, essa oração, quando a gente diz, lembrar que a igreja é apostólica e lembrar essa característica apostólica que é a oração com Maria. A igreja que se professa apostólica, ela se professa ao mesmo tempo mariana, porque os apóstolos estavam perseverantes nesta comunhão com Maria, a mãe de Jesus. Por isso que a igreja carrega em si, a gente não precisa dizer isso no credo, não é? Creio na igreja católica, apostólica, mas a gente pode sentir que a igreja tem essa nota mariana. Maria está presente, porque ela está presente naqueles momentos fundamentais da história da nossa salvação. Nós aqui a encontramos. E é por isso que na oração do Rosário, nós rezamos e meditamos o Rosário com ela, porque ela estava presente com os apóstolos no aguardo do momento da manifestação do Espírito Santo. Portanto, a nossa oração é oração em companhia de Maria. Se é verdade que a gente, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles, aqui a gente vê que Jesus certamente estaria ali presente no meio deles, mas ele não estava mais presente fisicamente. E qual era o ponto de ligação físico entre Jesus e aqueles apóstolos? A presença da sua mãe, porque aquela mãe um dia foi depositária da presença de Jesus
dentro dela. Aquele corpo de Jesus que se fez presente no meio da comunidade, aquele homem que eles viram subir ao céu diante deles, aquele corpo foi o corpo doado por essa mãe, por essa mulher Maria, que ali agora está presente. Então, de uma forma assim, olhando para a mãe que está presente, a Igreja Apostólica experimenta uma presença. O que é um presente? Quando você dá um presente para alguém, fulano, olha, toma isso aqui de presente para você. O presente é uma forma da gente manifestar a presença da gente. Naquilo que a gente dá de presente, fica uma presença nossa. É algo que liga quem olha para o presente àquela pessoa. Aí você diz, olha, mas como é bonito isso aqui. Aí você diz, foi fulano que me deu. Olha como a presença vem e se une ao presente. Ganhei isso de presente de fulano de tal. Então aquela presença se faz presente através do presente, do dom que você oferece. Então Maria, que tinha sido dada de presente à comunidade, a gente não pode se esquecer aquilo que Jesus disse no alto da cruz, né, para João, eis a tua mãe, e disse para ela, eis o teu filho. Então é o último presente que Jesus deu para a igreja, foi a sua mãe, não é? Antes de morrer, o último presente, não é? Que o último presente ele dá ali na cruz. O último presente de Jesus vivo ainda no meio de nós antes da sua morte. Porque na sua ressurreição, o primeiro dom que ele nos dá é o Espírito Santo. Mas esse mesmo Espírito Santo que ele dá de presente quando ressuscitado, foi esse Espírito que Maria recebeu para fazer Jesus presente dentro dela. Então vejam como as coisas vão se unindo, vão se encaixando. Então Maria é aquela que intercede junto com os apóstolos antes da vinda do Espírito Santo, porque Maria é uma mulher pneumatófora. Olha que palavra, pneuma significa o Espírito, foro significa levar, carregar. Então Maria é uma mulher que carrega o Espírito de Deus. Ela não só carregou Cristo, era Cristófora, São Cristóvão, o nome significa isso, né? Maria é a primeira Cristófora que carrega Cristo dentro dela. Depois todos nós passamos a carregar também Cristo dentro da gente, né? Pela palavra dele que nos habita, pela comunhão, na Eucaristia. Mas Maria é a primeira, ninguém pode tirar esse lugar, essa honra que Maria tem. E ela também, nesse sentido, ela é pneumatófora, ela é aquela que carrega dentro dela o Espírito Santo. É por isso que quando ela chegou na casa de Isabel e saudou Isabel, o menino pulou de alegria no ventre de Isabel e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque Maria deu aquilo que ela tinha. Bonita essa imagem que a gente tem, por exemplo, de Nossa Senhora das Graças, né? Essa imagem de Maria com as mãos abertas, saindo raios das suas mãos, é chamada da medalha milagrosa, né? Então, esses raios que saem das mãos de Maria, Maria dando aquilo que ela recebe, o que é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o Espírito Santo. É o próprio Cristo Jesus que ela recebeu. Aquilo que ela recebe, ela não guarda ciosamente para si. Assim como diz São Paulo que Cristo Jesus não se apegou ciosamente ao fato de ser Deus, Maria também não se apega ciosamente ao fato de ser mãe e a graça única e exclusiva de poder carregar dentro dela o seu filho. Ela o doa, ela o entrega na forma multiforme de graças com as quais Deus nos abençoa através dessa presença desta mãe. Bom, primeira leitura nos fez dizer todas essas coisas, mas um pouco já que se liga com aquilo que a gente tem no Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos de 26 a 38, não é? Mostra o anjo Gabriel sendo enviado por Deus, quando Isabel estava 6 meses de grávida. O anjo Gabriel é enviado por Deus a uma cidade da Galileia, cidade chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi,
o nome da virgem era Maria. Veja só, como é que Deus entra na vida de Maria? Quando tem uma vida programada. Ela era uma virgem prometida em casamento. Havia uma promessa na vida de Maria, ou seja, havia um projeto de vida, havia uma programação na vida de Maria. Gente, quantas vezes a gente tem a programação da gente, né? Faz os planos, janeiro faço isso, fevereiro faço março, projeto para daqui a 5 anos, como é que eu me vejo daqui a 5 anos, como é que eu estou me vendo daqui a 10 anos, a 15, todo mundo hoje em dia fala da necessidade de projetar, e está correto, não é? Porque se eu tenho essa estante aqui, primeiro ela foi um projeto na cabeça de alguém que a desenhou. Então ele projetou, e depois que ele a projetou, ela se realiza, assim como esse ambiente aqui, um dia alguém projetou essa casa, esse espaço. Primeiro então as coisas acontecem dentro da mente, dentro de uma projeção mental, e depois aquilo se materializa. Precisamos de fazer esses passos, mas é preciso também criar espaços para que Deus possa intervir, para que Deus possa, para acolher a intervenção de Deus. Que Maria tinha o plano dela, na vida estava projetada, iria se casar, etc. E aí entra Deus, entra Gabriel. Não é? Deus entra na vida de quem projetou as coisas. Não é? E Deus entra na vida de quem projetou as coisas para surpreender. São as surpresas de Deus. E aí a gente tem que saber acolher essas surpresas. Não é? Foi assim na vida de Abraão também, né? 100 anos, achava que já estava tudo acabado. E ali, na vida de Gabriel, de Zacarias e Isabel, 6 meses antes também, eles já tinham, como diz assim, a vida é pendurada, a chuteira está pendurada, não acontece mais nada, e de repente Isabel vai ficar grávida por intervenção divina. Ou seja, podemos projetar, podemos planejar, mas Deus nos surpreende. E aqui a gente volta àquilo que disse já um tempinho mais atrás. O que Deus tem para nós é o melhor. A gente sempre projeta coisa boa, a gente sempre idealiza coisa boa. Isso é necessário, isso é importante. A mente humana é teleológica, ela precisa de uma razão e precisa de uma meta. Então tem que ter clareza para onde é que ela está indo. Mas o nosso Deus nos surpreende sempre com o que é melhor. Então, se a gente sabia acolher aquele amigo que bate à meia-noite na porta da gente, né? Me empresta 3 pães. Nosso Deus é esse, que pode chegar assim, surpreendendo a gente, pode ser no meio da noite, em qualquer outro momento, mas sempre o que ele vem trazer para nós, a mensagem dele para nós é a melhor. E aí a gente não tem que ter medo de abrir mão daquilo que é bom para acolher aquilo que é o melhor. Casar é bom, não tinha dúvida. O projeto de Maria, a promessa, estava lá prometido em casamento com um jovem, era um bom partido para ela, José e tudo mais, mas o que Deus tinha pensado para ela vai ser melhor. E não só para ela, porque aquilo de Deus que é melhor para você, só é o melhor para você porque é o melhor para todos. Porque é o melhor para todos. Porque traz bênçãos de Deus para todos. E é só por isso que é melhor. Porque não fica dentro daquele campo só nosso. É expansivo, porque o bem é a difusão de si mesmo. O anjo então entrou onde Maria estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Eu já disse, né, que essa parte faz parte dessa oração que a gente vai rezando durante o rosário. Alegra-te, a gente diz ave, que é a minha tradução em grego desse hairé. E Maria não falava nem grego nem latim, portanto, quando o anjo chega, ele diz shalom, shalom Maria. Shalom significa plenitude, plenitude de bênção, plenitude de amor, plenitude de tudo aquilo que é importante para a vida da gente, que traz equilíbrio, que traz paz, que traz bem-estar, não deixa espaço vazios. A ave é cheia de graça, Maria está cheia. Uma coisa quando está cheia, não tem espaço vazio. Não tinha espaço vazio porque a graça de Deus já tinha preenchido tudo. Eu disse, né, que é importante a gente dar os passos, mas criar o espaço. E o espaço que a gente cria
Deus penetra, o espaço que a gente cria, Deus enche. E aí Maria é essa que não tem espaço para outra coisa senão para Deus. Ela está cheia de graça, e ela está cheia de graça porque o Senhor está com ela. Então a graça é o próprio Senhor, é Deus juntamente com Maria. Ela ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar no significado da saudação. Aqui que eu estava dizendo que é a oração do terço, o rosário, é a oração meditativa, porque ela é oração de busca de significado, é oração de busca de sentido. Esse é o primeiro passo nessa oração. Não é de súplicas, não. A primeira coisa que vai aqui é a gente tentar entender. É oração de busca de compreensão, é oração de busca de ciência de Deus. E ciência de Deus vem sempre com consciência, da gente tomar consciência. Então Maria, ela fica pensando no significado, ela quer tomar consciência do que aquela saudação traz para ela. Porque ela sabe que não é uma simples saudação. Mas ele diz a você, bom dia, boa tarde. O anjo diz, shalom, cheia de graça. Então ela pensa no que é que isso significa. Porque aquela saudação vem acompanhada também dessa novidade. Não foi o puro shalom que ele disse na saudação normal. Não é? Tem ali qualquer coisa que é bem maior. E aí, qual o significado da saudação? O anjo, então, disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Olha o que é que a gente encontra diante de Deus, a graça. Aí eu disse nesse instante a você, não é, que é essa imagem bonita de Nossa Senhora das Graças, Maria com as mãos abertas, distribuindo, derramando os raios que saem de suas mãos. Olha, ela diante de Deus encontra graça. E quando a gente se coloca em oração diante de Maria, com Maria, perseverando na oração com ela, a gente encontra aquilo que ela também encontrou. Porque Maria não esconde para ela o que ela encontrou, ela dá, ela revela. Por isso que nas bodas de Caná ela interveio, ela viu o que era que estava acontecendo, vai lá e diz para Jesus. O que ela descobre, ela tanto diz a Jesus, como diz também a nós, e nos faz, sobretudo, descobrir quem é Jesus, descobrir a graça de Deus presente na vida da gente. Então, Maria partilha da gente desse seu estar diante de Deus. Por isso que a Igreja é apostólica, como a gente disse, falando da primeira leitura, né? Então por isso ela está diante de Deus com os apóstolos, dizendo que ela está diante de Deus com você, ela está diante de Deus comigo, com a igreja, e essa graça que ela encontra, ela transmite. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como pode acontecer isso se eu não conheço homem algum? A busca do significado, a busca do sentido, ela pergunta. Portanto, a oração do rosário, a oração do terço, é a oração de busca de sentido, é a oração de pergunta, de permitir que o Evangelho entrando dentro de nós nos faça fazer perguntas. E o anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. E o Gabriel, o arcanjo, revela para Maria. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. E aí aquilo que eu dizia, a oração do terço se torna uma oração suplicante, porque a gente entra nessa compreensão de que nada é impossível para Deus. A gente sabe que para Deus não vai haver as barreiras que muitas vezes nós pensamos que existam. Maria então disse para o anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela portanto, obedece, ela, portanto, acolhe aquilo que o anjo lhe manifesta, aquilo que o anjo lhe revela. Muito bonito também está na liturgia de hoje, é o Salmo
o salmo que nós cantamos nessa liturgia, que é o Cântico de Maria, o Magnificat. O Magnificat é cantado todo o santo dia na celebração litúrgica da igreja, não é? Na oração da tarde, que é chamada oração das vésperas. Ali a gente canta o cântico de Nossa Senhora, o Magnificat, toda tarde. Não falta um dia no ano em que a gente não cante, em que a gente não reze este cântico de Maria, o Magnificat, agradecendo ao Senhor justamente pela sua intervenção. E aqui tem umas coisas que eu acho muito interessantes, né? Caiu aqui. Que Nossa Senhora diz: a minha alma engrandece o Senhor. Então, eu quero concluir esse encontro nosso rezando com essas palavras de Maria. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Dom Helder Câmara fez uma bonita saudação numa missa dedicada a Nossa Senhora, a missa dos quilombos, assim chamada, foi celebrada lá em Recife. E ele faz uma saudação a Nossa Senhora, muito bonita, procurem na internet. Saudação a Mariama. Mariama é uma forma de várias línguas africanas chamarem Maria, Mariama. E aí tem um momento que ele diz a Nossa Senhora, não é, que não precisa nem ir tão longe como no cântico dela, não é? Derrubar os poderosos dos tronos e exaltar os humildes e mandar os ricos de mãos vazias. Basta que haja partilha e que os opressores de ontem não sejam os oprimidos de hoje, nem os oprimidos de hoje sejam os opressores de amanhã. Mas é interessante a gente pensar, se a gente ouvisse só essas palavras: ele derrubou os poderosos, ou derrubará os poderosos de seus tronos, e elevará os humildes. Ele vai mandar os ricos embora com as mãos vazias. A gente iria dizer que esse discurso é de quem? A gente iria colocar esse discurso nos lábios de Nossa Senhora? Nossa Senhora hoje, quando muita gente fala que ela está se revelando, que ela está se aparecendo, ela continua dizendo essas mesmas coisas que Lucas escutou dos lábios dela, que ela disse, que ela proclamou.
a gente deveria pensar qual é a Maria com a qual a gente anda se encontrando. Que Maria nos ensina a rezar? Esta Maria que a gente vê revelada no rosário, na oração, na escritura, é uma Maria que se põe do lado do seu Deus. E o seu Deus também tem um lado na história. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Eu queria saudar aqui as pessoas que têm acompanhado esta live. Everilda Menezes, um abraço para você, um abraço para a Aline Sampaio aqui acompanhando a nossa live, um abraço para a Odaleia e para Ivanete Almeida. Então, um abraço grande para vocês. E para você que depois chega aqui nessa nossa live, você já sabe o que é que a gente pede sempre, né? Curta, comente, encaminhe. Daqui a pouco a gente vai colocar essa live lá também no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Um dia abençoado para nós.